Continuando a correção, iniciando a parte 4, em um determinado estacionamento, o preço que o cliente paga por deixar o carro estacionado é definido por uma taxa fixa de R$ 10 para o carro que fica até 1 hora, sendo adicionado o valor de 10 centavos para cada minuto que ultrapasse esse período. A Alessandra deixou o carro nesse estacionamento e, ao realizar o pagamento, observou que ultrapassou a primeira hora em 200 minutos, ou seja, esses 200 minutos que foram ultrapassados serão multiplicados por 10 centavos. Além disso, tem a taxa fixa de R$ 10. A pergunta é: qual foi o valor total em reais que a Alessandra pagou por utilizar esse estacionamento neste dia? Bom, então, multiplicando 10 centavos por 200, você encontra R$ 20. R$ 20. E somando R$ 20 com os R$ 10 fixos, você percebe que a Alessandra neste dia gastou R$ 30. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão 17. Marilene pretende comprar um espelho com formato triangular para fazer parte da decoração de seu quarto, colocando-o em uma das paredes. Observe abaixo a representação desse espelho com algumas medidas. Para verificar se o espelho ficará adequado no espaço da parede que Marlene deseja colocá-lo, ela precisa saber a altura desse espelho indicada por H. Qual é a medida em centímetros da altura H do espelho que Marilene pretende comprar? Então, ele já indicou na figura, mas eu vou colocar aqui dentro. Ele quer saber essa altura aqui, ó. Bom, sabendo que 90 centímetros representa a hipotenusa e as outras medidas representam os catetos, existe uma relação métrica muito conhecida, chamada de A vezes H é igual a B vezes C. O que significa isso? A hipotenusa multiplicada pela altura é igual à multiplicação dos dois catetos. Muito simples de você guardar e te facilita bastante em problemas desse tipo. Então, 54 vezes 72, você vai encontrar 3.888. Então, a altura desse espelho é a divisão entre 3.888 por 90. Ou seja, 43,2 centímetros. Alternativa B de bola. Questão número 18. Em uma atividade escolar, foi utilizada uma luneta artesanal fabricada pelos estudantes. O professor responsável pela atividade inclinou a luneta 22,3 graus em relação ao solo para observar o objeto. Observe uma ilustração dessa situação na figura abaixo, onde P representa o objeto e a luneta está aqui embaixo. Qual é a distância mínima aproximada em metro entre o objeto e a luneta? Então, eu quero saber essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de x. Em relação a esse ângulo, eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 22,3 graus. Cateto adjacente primeiro, hipotenusa depois. Aí você olha na tabelinha, o cosseno deste ângulo vale 0,92. 0,92 é igual a 48 sobre x. E aí você completa com 1 e multiplica cruzado. Pronto, fazendo isso, você vai encontrar o seguinte: 0,92 vezes x e 48 vezes 1.
Então, vamos dividir 48 por 0,92. 48 dividido por 0,92. 52,17 metros. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão 19. Considere G uma função que eleva números reais em números reais, definida pela lei de formação g de x igual a 3x menos 1. Qual é o gráfico que representa essa função g? Então, primeiro, olhe para o coeficiente angular. Ele é positivo, significa que a função é crescente. Se a função é crescente, a reta é ascendente. Então, a alternativa A, nós temos uma reta descendente, já posso descartar. Nas outras alternativas, todas as retas são ascendentes. Essas retas ascendentes, eu tenho que procurar aquela que encosta no eixo y em menos 1. Olha aqui na letra B. Na letra B, ela não encosta no menos 1. Então, eu já posso descartar. Vamos olhar a letra C. A letra C, ela encosta no 1 positivo. Também está descartada. Letra C encosta no y no menos 1. Ok, pode ser uma das respostas. Letra E também encosta no eixo y em menos 1. Então, ficamos entre duas. Para decidir qual das duas é a resposta correta, vamos pegar essa função e calcular a raiz. Então, vamos lá. 3x menos 1, eu vou igualar a 0 para encontrar a raiz. Letra de um lado, número do outro. Então, esse 1 negativo, ele troca para o outro lado da igualdade positivo. E o 3, como está multiplicando, ele vem fazendo a operação inversa, que é a divisão. 1/3. 1 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica. 0,3. E 0,3 está bem pertinho do zero. Observa que na letra D, a reta está cortando o eixo x em 3. Então, eu posso descartar a alternativa D. Agora, se você observar a letra E, está cortando o eixo x bem pertinho do zero. Está entre 0 e 1, que é o valor de 0,3, e bem pertinho do zero. Então, fazendo essa análise, se você marcou a alternativa E, você acertou. E para a gente encerrar a correção, a questão número 20. Observe abaixo o triângulo destacado de cinza e outros 5 triângulos numerados de 1 a 5 com as medidas de seus lados apresentadas. Qual dos triângulos numerados de 1 a 5 é semelhante ao triângulo destacado de cinza? Então, vamos observar aqui, triângulo 1 e o triângulo destacado. Vamos observar os seus lados correspondentes para calcular a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, 5 dividido por 2,5, 5 dividido por 2,5 vai dar 2. Se eu pegar 4 e dividir por 2, também vai dar 2. E se eu pegar 6 e dividir por 3, também vai dar 2. Então, logo de cara, ele já facilitou o nosso trabalho. Resposta correta é a número 1. Mas vamos observar os outros então. Se você pegar aqui agora, comparando com o triângulo 2. 5 dividido por 4, se você divide 5 por 4, você encontra 1,25. Mas se você divide 4 por 3, já dá diferente. Então, o 2 não é semelhante. Comparando agora aqui o número 3. Formato, você já está vendo aqui que é um pouco diferente, mas lados correspondentes. 6 dividido por 6 dá 1. 4 dividido por 4 também dá 1. Só que 5 dividido por 4 não dá 1. Então, aqui também não é semelhante.
Nesse próximo aqui, ó, todos os lados são iguais. Significa que todas as divisões aqui deveriam dar o mesmo, mas não dará. Descartado. Agora, esse último triângulo, a forma dele é muito diferente desse. Mesmo que você pudesse supor, né, que fosse semelhante, se você dividisse aqui, ó, 6 por 6 daria 1, 4 por 2 já daria 2, mas só que o formato já é muito diferente. Então, se você marcou a alternativa A, percebendo que a constante de proporcionalidade entre eles era 2, parabéns, você acertou.